Muito bom dia, graça e paz. Nesse dia de sexta-feira, onde nós estamos no último dia de trabalho, vamos dizer assim, mas acredito que edificados por aquilo que temos ouvido, que temos aprendido e que temos aplicado. Durante essa semana, o pastor Horácio pediu que eu estivesse compartilhando com vocês a palavra nessa live e eu queria fazer uma pequena recapitulação com você para a gente encerrar essa quinta live da semana com mais um atributo do cristão que é muito importante, que é a oração, que é o título dessa live, né? Eu queria trazer um pouquinho sobre alguns aspectos da oração para mim e para você. Na segunda-feira, eu trouxe, baseado no livro Uma Vida com Prioridades, as 5 prioridades de um cristão, de acordo com o que está escrito em Efésios. A primeira prioridade, vou fazer a mãozinha aqui, ó, na vertical, é o nosso relacionamento com Deus, relacionamento com o cônjuge, na horizontal, relacionamento familiar, na horizontal, relacionamento profissional e o relacionamento ministerial. Então, vertical e horizontal. Essa é a analogia que o pastor Carlos Alberto trouxe e eu achei ela muito interessante, muito válida para a gente memorizar e para a gente entender também que esse aqui é o pilar, é o mais importante, é aquele que torna as demais prioridades possíveis, de acordo com os critérios da palavra de Deus. E pensando neste relacionamento com Deus, eu trouxe para vocês também algumas reflexões, né? Como na terça-feira nós falamos sobre as decisões que nós tomamos, e inclusive a primeira decisão e a mais importante é a decisão por seguirmos a Jesus. E lembrei também a vocês aquilo que você já sabe, mas que não me canso de lembrá-los, que aquele que não decide, já decidiu não decidir. Ou seja, ele está entregando para outro a decisão. Aquele que deixa a vida me levar, a vida leva eu, decidiu deixar a vida levar. Então, a gente pode até não querer decidir, mas a gente sempre vai decidir. Essa é a verdade. Independente daquilo que nós queremos, de como nós agimos, estamos sempre tomando decisões e sempre estamos também lidando com as consequências das nossas decisões. Não é verdade? Pois bem, na quarta-feira nós conversamos um pouquinho sobre a consequência, uma das consequências da fé genuína, da fé verdadeira, de acordo com as Escrituras, que é a obediência. Uma fé que não tem como consequência a obediência é uma fé morta, é uma fé que não é condizente com aquilo que a gente vive. Então, se eu falo uma coisa com você, que eu falo que eu vivo uma coisa com você, algo é importante, é prioridade para mim, e vivo de maneira oposta àquilo que eu prego, àquilo que eu falo, a minha fala não é considerada porque não faz sentido. Aqui eu dei o exemplo para você, se você não assistiu, volta no feed do Instagram ou no feed do YouTube, nos envios do YouTube, que você vai ver essas lives na sequência. Eu dei um exemplo que depois eu fiquei pensando nesse exemplo e como que ele faz mais sentido para mim a cada dia. Se você aprende uma receita de um prato, de bolo, de alguma coisa, vai na internet, pesquisa, aquilo faz muito sentido para você, você consegue sentir o cheiro do alimento quando você está ali estudando aquela receita, vendo cada ingrediente, e você não aplica, não executa essa receita, não faz aquele prato, não tem sentido só saber. Não faz sentido simplesmente conhecer, simplesmente falar. Então, se a minha fé ela não produz frutos, ou seja, não produz obediência à palavra de Deus, o apóstolo Tiago diz que a minha fé é morta, porque ela é só fala, é só conversa. Muito bem. E depois, ontem, né, nós falamos um pouquinho sobre
o verdadeiro caminho, que é o único caminho para a salvação do pecado. Então, nós estávamos falando, né, sobre o caminho, a verdade e a vida. Quando a gente para pensar, a gente quer que Jesus venha até o nosso caminho, até aquilo que nós planejamos, aquilo que nós desejamos, aquilo que nós traçamos, e falamos: Jesus, vamos lá, você é massa mesmo, eu quero que você esteja comigo, mas eu quero que você venha de onde você está até onde eu estou para fazer aquilo que eu quero fazer para os meus, para o que eu entendo que é confortável, para o que eu entendo que é melhor para mim. Quando a palavra de Deus diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, que os planos de Deus para nós são muito maiores do que os nossos, e principalmente que o caminho não é um plano, o caminho não é um percurso em si, mas é uma pessoa, o caminho é Jesus, e nós sim somos convidados a seguir Jesus. Você não vai encontrar na Bíblia falando que Jesus está nos seguindo, não. Nós somos chamados para seguir a Jesus. E esse chamado para seguir a Jesus significa entregar o nosso caminho ao Senhor. Confiar nele, porque ele sabe o que é melhor para nós, e sabendo que é melhor para nós, o mais ele fará. Certo? Então, quando eu entendo que o caminho é Jesus, que ele é o meu irmão mais velho que cuida de mim, que me guarda, que me sustenta, então eu não tenho com o que me preocupar, fico tranquilo e posso segui-lo, porque ele é o caminho, ele é aquele que vai fazer com que você e eu possamos ser mais santos a cada dia, mais parecidos com ele a cada dia. E hoje eu queria falar um pouquinho com você sobre mais um aspecto do relacionamento com Jesus, o relacionamento com Deus, que é a oração. A oração a gente aprende, né, desde a infância, que é uma maneira como nós conversamos com Deus. É uma das maneiras que a gente se relaciona com Ele. Também temos a leitura da palavra, temos o discipulado, que estão também aspectos muito importantes do relacionamento com Deus, mas hoje, como nós temos um tempo curto, eu queria estar conversando com você sobre a oração e alguns aspectos da oração. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, tem um texto muito conhecido, 3 palavrinhas só, que diz: orai sem cessar, ou em alguns fala, orai continuamente. E é interessante, quando eu ouvi uma ministração com esse tema, foi perguntado assim: você conhece alguém que já falou assim: nossa, cara, eu oro demais, tem que dar uma reduzida, sabe? Tô orando muito, tá exagerado. Eu nunca vi, acredito que você também nunca tenha visto, mas pelo contrário, quanto mais a gente ora, mais a gente percebe que a gente tem que orar. Porque é assim que é o relacionamento. O relacionamento com as pessoas é algo que vai aumentando e vai sendo cada vez mais profundo, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. E quando a gente para pensar nas orações que a gente normalmente tem o hábito de fazer, né? Falo a gente no sentido geral, no sentido geral a gente tem orações muito de pedir, né? Pelo menos quando a gente está no automático, vamos dizer assim, é comum que a gente ore para pedir alguma coisa. E às vezes sim, agradecer para dar uma equilibrada, sabe? Mas a gente tem que entender que a oração é muito mais do que isso. Tem problema pedir? Tem problema? Lógico que não. O nosso Deus, Ele quer sim saber de nós aquilo que nós temos a pedir, temos a clamar. Ele nos ama e ama nos abençoar. Mas quando a gente pensa num relacionamento não é sustentado apenas por pedidos. Imagine você e seu amigo, ou você e sua amiga, ou você e seu pai, ou você e sua mãe, tendo um relacionamento onde vocês só conversam sobre algo que você quer. Você só fala
você quer, o que você está precisando. Não existe relacionamento dessa forma. Então, quando eu entendo que a oração ela é uma das maneiras de eu me relacionar com o Senhor, simplesmente pedir não serve, porque não é relacionamento. Quanto mais a gente ora, mais a gente quer orar. Essa é a verdade. E para a gente deixar as coisas um pouco mais separadas, eu queria trazer 3 aspectos, 3 destaques sobre a oração, para a gente entender um pouquinho melhor sobre esta, eu posso falar ferramenta talvez, porque a gente utiliza para estar em contato, para estar conversando com o nosso Deus, mas eu acho que ferramenta ainda é pouco perto do que a oração é. A oração é tão maravilhosa que, nós vamos ver isso no terceiro aspecto, que é o privilégio, mas a oração é tão maravilhosa que ela faz com que a gente se relacione, ontem eu comentei um pouquinho sobre isso, com o Deus maravilhoso, todo-poderoso, que humanamente falando não faz sentido para nós que um ser tão grande se relacione conosco. Se você parar para pensar, não sei se você gosta de filmes de herói e tal, tem um herói chamado Dr. Manhattan, que ele é bem interessante porque ele vai se distanciando intelectualmente dos seres humanos, né? Ele sofre lá umas mutações e tal, e ele começa a perder o interesse pela humanidade. Se a gente parar para pensar, os nossos problemas, nossas dificuldades, as nossas mazelas, elas são muito pequenas, considerado com um ser tão superior como Deus, e dentro da minha cabeça é como se aquilo ali fosse, cara, irrelevante. Só que nós temos um Deus tão amoroso que, independente de quão grande ou quão pequeno seja o seu e o meu problema, e independente disso, ele olha para nós com um olhar de misericórdia, sabendo que para nós esse problema é de fato grande, nos ama, cuida de nós e nos traz o escape, e nos traz o conforto e o consolo. Então, eu gosto muito de quadrinhos, de filmes de herói e tal, mas nada se compara a esse Deus maravilhoso, porque ele é insuperável em todas as áreas, inclusive quando a gente pensa nas ficções que a gente gosta, não é? O primeiro aspecto, o primeiro destaque que eu queria trazer é justamente o da necessidade. Nós precisamos orar até para fazer pedidos, né, como eu disse no início. E um exemplo que eu queria trazer para a gente ilustrar a necessidade é o exemplo da rainha Esther. Não sei se você conhece a história da rainha Esther. Era judia, casada com um rei Assuero, e tinha um cara lá que era conselheiro do rei, que ele detestava os judeus por causa de um rapaz lá, de um cara chamado Mardoqueu, que ele tinha inveja, ciúmes e tal. Enfim, o fato é que Amã, ele seduziu o rei lá de uma forma, enganou o rei e criou um decreto que ia exterminar os judeus da região. E Esther, ela foi incumbida, né? O Mardoqueu falou com ela para ir atrás do rei, para conversar com o rei sobre essa injustiça, para salvar o povo. E Esther poderia morrer se ela entrasse na presença do rei sem ser convidada. Era a lei da época. A não ser que o rei tivesse misericórdia dela e estendesse sobre ela o cetro. E ela falou, eu vou, beleza, eu vou. Mardoqueu falou com ela, né, que se ela não fosse, ela como judia também ia morrer junto com aqueles que morressem, mas que o Senhor livraria o povo dele, né, que é uma coisa importante também. Mardoqueu já tinha a fé de que o Senhor interviria em favor do seu povo, mas que Esther, por não obedecer, pereceria. Esther falou, claro, eu vou. Mas antes de ir, ela orou. Ela, suas servas, Mardoqueu também, e os judeus oraram, jejuaram e entraram, tiveram esses momentos antes de que ela fosse ao rei. Se você não conhece a história, ela foi ao rei, o rei estendeu o cetro para ela, no fim das contas ela conseguiu conversar com o rei e tal. Vale a pena ler o livro de Esther, que é uma história maravilhosa do poder de Deus sendo transmitido ao povo dele. E, enfim, oração
é importante sim para aquilo que nós precisamos, para aquilo que nós vamos fazer. Buscar a Deus também não pode ser só por necessidade, que aí entra o segundo destaque que eu queria trazer, que é a nossa vida, que é o nosso relacionamento. Se a gente voltar em Gênesis, como que era o relacionamento de Deus com Adão antes do pecado? Deus ia ao Jardim do Éden, não era para perguntar para Adão o que ele precisava, o que ele queria, o que estava faltando, não, era para conversar. Era relacionamento, era amizade. E se nós nascemos de novo, se nós temos uma nova vida em Cristo Jesus, se nós já temos um novo coração, esse relacionamento volta. É simples assim. Passamos a ter um relacionamento com Deus assim como Adão e Eva tinham. Isso é maravilhoso porque faz de Deus muito além do que um provedor, mas de um amigo. Jesus falou com seus discípulos: eu já não chamo vocês mais de servos, eu chamo vocês de amigos, porque o amigo sabe o que o seu Senhor faz, o amigo sabe o que está acontecendo. Vocês são filhos, nós somos filhos de Deus, e como filho precisamos nos relacionar com Ele. O terceiro destaque é o privilégio, e isso é muito legal, porque quando a gente ora, a gente entra no descanso de Deus, né? Salmo 91, versículo 1 diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Em algumas versões fala: e descansa à sombra do Todo-Poderoso. A oração ela traz esse descanso para nós, porque é um relacionamento maravilhoso, como eu disse antes, né? Um ser maravilhoso que não tem lógica humana de estar conosco, mas que está conosco, que abriu para nós esse link de relacionamento que é maravilhoso quando Jesus morreu e ressuscitou por nós. Você conhece a história, quando Jesus foi crucificado, o véu que separava o lugar santo do lugar santíssimo, que representava a presença de Deus, foi rasgado de alto a baixo, quando representando que Deus, né, rasgou o véu de alto a baixo e não de baixo para cima. A partir daí nós temos esse livre acesso com o Senhor, e é um privilégio que os filhos têm. Hoje o Santo dos Santos, que no tabernáculo e no templo ficava separado, cheio de cortinas, com uma série de ritos necessários para que uma vez por ano o sumo sacerdote entrasse nesse lugar para expiar os pecados dele e do povo, uma série de ritos que muitas vezes eram letais, poderiam ser letais se o sumo sacerdote não seguisse na prática tudo certinho. E hoje nós temos a liberdade de entrar no Santo dos Santos, de entrar no Santíssimo Lugar, porque principalmente o Santíssimo Lugar hoje é o meu coração, porque é aqui que é a habitação do Espírito Santo. Isso é maravilhoso. Eu não sei o que tem de mais maravilhoso que isso, porque um Deus que, por causa do nosso pecado, estava separado de nós, hoje nos deu a possibilidade de termos o pecado arrancado de nós por meio da nossa salvação, por meio da nossa vida em Cristo, e ao invés de pecado, habitar em nós o Espírito Santo de Deus. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. O outro aspecto dentro desse privilégio, a gente não precisou fazer nada para isso, né? Foi de graça. Por isso que a gente fala tanto graça e paz, porque é de graça mesmo. O que Deus faz por nós, se nós quiséssemos, não conseguiríamos comprar ou pagar ou fazer. É de graça mesmo. E isso às vezes até ofende a gente, né? Porque aquilo que é de graça a gente não está acostumado. A gente quer trabalhar, a gente quer merecer, a gente quer ter a meritocracia. No reino de Deus não tem meritocracia, não. No reino de Deus é o seguinte: eu te amo, eu fiz, e você, no caso Deus falando eu te amo, eu fiz, e eu e você aceitando, recebendo, louvando e exaltando o nome dele, porque ele fez todas as coisas. Cabe a nós descansar à sombra do Todo-Poderoso.
Uma vida com pouca oração, automaticamente, depois de tudo isso que a gente conversou, desse privilégio que antes de Jesus não existia, desse privilégio que é poder estar em intimidade com aquele que me criou, de poder estar em intimidade com aquele que sabe de todas as coisas, que me ama, orar pouco não faz sentido. Ter uma vida de oração medíocre não faz sentido para um cristão. Quem ora pouco está desperdiçando a sua vida, está desperdiçando o seu tempo. Jesus pagou um preço muito alto para que a gente pudesse entrar no Santo dos Santos hoje. Um preço que nem você nem eu poderíamos pagar se quiséssemos. Na palavra de Deus fala assim, alguém pode morrer por um justo? Pode. Até se acha, se procurar. Mas morrer por pecadores, morrer por pessoas assassinas, morrer por aquele que te feriu, por aquele que é seu inimigo, não acha não. Não acha não. Esse é Jesus que nos ama apesar de tudo. Jesus fez tudo para que hoje a gente tivesse livre acesso a Ele. Através da oração, a gente se torna mais íntimo do Senhor. Essa intimidade nos torna mais parecido com Jesus. Porque qual que é o desejo de Deus? Qual que é o desejo de Deus para mim e para você? É que nós sejamos a sua família. Ele quer ter uma família cheia de filhos, e esses filhos, eles serão e se tornarão parecidos com Jesus. Essa é a nossa meta, é de ser parecido com Jesus. E como que a gente se parece com a pessoa? Eu tenho muita facilidade em ficar parecido com quem eu estou andando junto. Quando eu estava sendo formado profissionalmente, eu tinha tenho um amigo, meu amigo até hoje, o Magno, e a gente começou a andar muito junto, porque ele me ensinava as coisas da área da programação. Quando eu percebi, eu já estava falando igual a ele, pensando igual a ele, as coisas que a gente comentava eram parecidas, porque eu fiquei muito tempo andando junto com ele, aprendendo com ele, querendo fazer um trabalho tão bom quanto o que ele fazia. Agora, se você e eu queremos parecer com Jesus, a gente tem que andar juntinho com ele. Temos de estar em intimidade com ele. Temos de estudar aquilo que ele nos ensina. Temos de ouvir a voz dele. Temos de praticar. Temos de ter as prioridades que ele traz para nós. Temos de tomar as decisões que ele tem para nós. Porque senão, eu simplesmente vou ser um pseudo amigo de Jesus. Jesus, nossa, então, cara, tô com um problemão aqui, acho que eu fiz um trem errado e eu não dou conta de resolver não. Você me ajuda? Ele vai ajudar, beleza, mas é isso aí que é amizade? A amizade é muito mais que isso. É isso aí, muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Não deixa de ser, né? Mas o poder, principalmente, o poder de uma vida santa. O poder de uma vida parecida com a vida de Cristo. Isso é que é mais maravilhoso. Eu fico muito fã, eu fico muito empolgado quando eu penso naquilo que nós ainda podemos usufruir por meio desse relacionamento de intimidade com Cristo. Porque não tem nada mais importante do que parecer com Ele. E, consequentemente, sim, teremos poder não só para expulsar demônios, mas para também fazer as obras para que o reino de Deus cresça, para que o Senhor seja glorificado, para que o Pai seja glorificado no Filho, através também das nossas vidas, porque é uma promessa de Deus para nós, uma promessa de Jesus para nós. Hoje eu acabei falando um pouco menos, né? Tá um pouco mais cedo, e eu queria tirar um tempo para a gente estar orando um pouco por mim, por você, pela nossa intimidade com o Senhor, e em seguida nós vamos orar pelos pedidos. Tudo bem? Que o Senhor derrame sobre você e sobre mim a graça e a paz dele, que o nosso relacionamento com o Senhor seja cada vez mais rico e profundo, porque esse é o desejo de Deus para você e para mim. Vamos orar? Paizinho querido, eu entro na Tua presença mais uma vez, louvando o Teu nome, sabendo, ó Deus, que o Senhor já fez tudo, que não há nada que precisemos fazer além de receber este amor maravilhoso, experimentar daquilo que o Senhor tem preparado para nós. Obrigado, Pai, por este mimo, por este
carinho tão grande do Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor já fez tudo. Porque se tivéssemos de fazer qualquer coisa, nós não conseguiríamos, mas o teu amor por nós é tão grande que o Senhor entregou o seu Filho para morrer e ressuscitar em nosso lugar, e que nós também com ele morremos e ressuscitamos para que hoje a vida que nós vivemos não seja para nós, mas para aquele que nos salvou, para Jesus. Ó Paizinho, que nossa vida de oração seja cada vez mais intensa, que nós possamos, ó Deus, cada vez mais sermos amigos de Jesus, e que eu e o meu irmão que está me ouvindo agora possamos buscar ao Senhor de todo o nosso coração, sabendo que hoje não existe mais separação entre nós e o Senhor, porque o véu foi rasgado de alto a baixo e temos livre acesso a Ti. Que sejamos, ó Deus, sinceros contigo, derramando o nosso coração ao Senhor a cada dia, porque sabemos que o Senhor é um Deus que nos ouve e que tem prazer em nos abençoar. Paizinho, estreita o nosso relacionamento contigo neste ano, Pai, para que possamos sim exaltar o Teu nome, glorificar o Teu nome e ver, ó Deus, a Tua vida sendo resplandecida em nós, para que o Teu reino cresça, para que pessoas ao nosso redor também sejam impactadas por este maravilhoso poder, por esta maravilhosa graça que nos alcançou. O Senhor derrama, Espírito Santo, sobre cada um de nós a revelação da Tua palavra, e que o convencimento do pecado, da justiça e do juízo aconteça também nas nossas vidas, para que nós percebamos, ó Pai, aquilo que o Senhor tem para nós de maneira tranquila, em nome de Jesus. Assim eu abençoo o meu irmão e a minha irmã, em nome de Jesus. Amém.